Bolsonaro, na época, dizia e disse, inclusive os seus próximos, qual é o problema? Não tem nada demais. O filho dele foi no Roda Viva, falou também. Qual foi o problema de ele ir lá na embaixada? Ele também não contou pra gente por quê, mas não tem nenhum problema. E foi assim que Moraes entendeu, na verdade, né? A justificativa de Bolsonaro acabou sendo aceita por Alexandre de Moraes. A sociedade também tem que aceitar, Josias? Quem observa de longe a decisão do Alexandre de Moraes percebe que ela não faz nexo, né? Porque estávamos em pleno carnaval, o Bolsonaro foi a uma embaixada, embaixada da Hungria, que fica a 20 minutos da casa dele. Chegou no dia 12 de fevereiro e saiu do prédio no dia 14. Chegou no dia 12 à noite, saiu no dia 14. 4 dias antes, a Polícia Federal havia feito batidas de busca e apreensão, foi inclusive na casa de praia do Bolsonaro, apreendeu o passaporte do Bolsonaro. Então, disseminou-se a percepção óbvia de que o Bolsonaro se refugiou na embaixada do seu amigo autocrata Viktor Orbán para fugir a uma eventual ordem de prisão que fosse decretada contra ele. Ficou claro isso. Portanto, ele tentou se refugiar numa embaixada para evitar uma prisão. Evidentemente, ele estava desafiando o Poder Judiciário, desafiando o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos estrelados por ele. E cabia uma providência do Alexandre de Moraes. No mínimo, falamos aqui, na época, no mínimo, a tornozeleira. No mínimo, a imposição de uma tornozeleira ao Bolsonaro. Porque aí, com a tornozeleira, eventualmente até com a imposição de que ele comparecesse perante um juiz uma vez por semana, a justiça o monitoraria. Porque agora está a Polícia Federal condenada, no dia que for decretada a prisão do Bolsonaro, isso ocorrerá lá na frente, quando ele for condenado criminalmente, a Polícia Federal vai ter que fazer uma campana na casa dele e também nas embaixadas amigas, para evitar que ele fuja. Então está claro que ele tentou se refugiar num local em que ele permaneceria inacessível a uma incursão da Polícia Federal. Mas o Alexandre de Moraes, neste caso, se portou como Xandinho. O Xandão virou Xandinho. E os bolsonaristas ficaram em êxtase com essa decisão do ministro. Ainda ontem eu falava com um parlamentar bolsonarista, que, aliás, conversou com o Bolsonaro, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e eles estavam em êxtase, e eles atribuem a autocontenção do Alexandre de Moraes ao que o parlamentar chamou de efeito rua, que o Alexandre de Moraes se sensibilizou com a manifestação que o Bolsonaro promoveu na Avenida Paulista, na praia de Copacabana. Então, nessa versão, o Alexandre de Moraes teria percebido que é muito alto o custo político desse cerco judicial que está sendo imposto ao Bolsonaro, e ele, então, pisa no freio, né? Acho que o ministro errou nesse caso, porque aqui era nítida a necessidade de imposição de medida cautelar adicional ao investigado, né? Agora, ele aparentemente está sopesando as suas decisões diante da evidência de que ali na frente, mais adiante, ele terá que decretar de fato a prisão do Bolsonaro. Esses processos se encaminham aí para uma fase intermediária, em algum momento haverá as denúncias do procurador, que serão convertidas em ações penais, e lá na frente as sentenças criminais. Então, o Alexandre de Moraes aparentemente está realmente submetido a um cerco, a um processo de críticas, e ele parece ter se convencido de que convém a ele, politicamente, reposicionar os seus gestos. Agora, do modo como está sendo feito, parece que ele está cedendo à chantagem bolsonarista, né? Neste caso, errou claramente o ministro Fabiola. Nossa, é interessante a análise aqui, a análise da política do Josias, do Walter Mairovich, jurista, jurídica, né? Ô Sakamoto, queria também te ouvir sobre esse episódio, porque pelo que a gente está acompanhando, essa decisão do Moraes, ela foi mais política do que jurídica. É assim que você entende também? Eu entendo também assim, eu acho que também é uma decisão bastante política, uma decisão de acomodação, né?
É, é claro que, tipo, a tendência é o pessoal falar, "Mas o Supremo não é uma corte 100% jurídica?" Não. Não é. Ah, mas não deveria ser? Poderíamos discutir sobre isso, mas no fato nunca foi, né? Ultimamente, e é claro que, tipo, dependendo da situação, eles se acabam tomando decisões políticas, né? A gente for querer discutir direito do trabalho, por exemplo, o Supremo perde de goleada e ninguém fala nada. Acha a coisa mais normal do mundo o direito trabalhista virar pó na mão da decisão do Supremo, que tem uma tendência pró-empresa, mas isso é outro assunto. O fato é que o fato é que é o seguinte, né? Claramente o Alexandre de Moraes decidiu poupar o STF de olho no julgamento penal do Bolsonaro por golpe, né? No julgamento criminal, né? Eu concordo com o Josias, tipo, eu também verifiquei, a gente vasculhou as redes, falei com o pessoal que analisa redes. É claro que o bolsonarismo está comemorando, é uma vitória boba de se comemorar, porque eu acho que se eles acham que o Moraes ele simplesmente vai pegar leve nas ações criminais, né, que devem chegar ao Supremo do Bolsonaro por conta disso, né, que isso é a prova, o pessoal está realmente tipo tendo overdose de tubaína, né, tá com muito açúcar no sangue, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A minha avaliação, ele fez isso exatamente para não ser criticado, não ser chamado de ditador, não ser chamado de nada disso nas ações que vão vir daqui em diante. Né? Ele já está com um monte de pacote de ações há um bom tempo, inquéritos de milícias digitais, um monte de coisa. Está com o inquérito do golpe também, né? Ele vai, não chegou ainda o período mais tenso sobre o Supremo. Quando começar o julgamento de fato, quando o Gonê fizer a denúncia e quando começar o julgamento de fato do Bolsonaro no Supremo, né, a relatoria dele, né, que deve ficar com ele para a questão da punição do ex-presidente por golpe de Estado, aí o bicho vai pegar, o pessoal vai fazer o escarcéu. Por muito menos bolsonarista já dá brigando com o pessoal no aeroporto, né, com ele no aeroporto. Então, vamos pegar o que aconteceu. Na minha avaliação, houve uma tentativa de fazer uma proteção dele e do Supremo, né, por conta daquilo que ainda vai vir. É claro que é, o terreno de uma embaixada, juridicamente, como a gente estava comentando aqui, não é que ele é um pedaço do território de outro país, mas ele é concedido pela Convenção de Viena, pela uma série de outras convenções, é concedido imunidade, é concedido proteção, é concedido inviolabilidade, né, coisa que em todo mundo é respeitado, menos no Equador, que invadiu a Embaixada do México e prendeu, contra a vontade do México, o ex-vice-presidente equatoriano, né? Então, em Quito, recentemente. Mas o resto, tipo, é claro que isso não justifica, né? Tipo, o Bolsonaro não é que ele tentou fugir, ele fugiu de fato, ele fez um pocket asilo, né? Ele usou aquilo como um Airbnb, né? O Airbnb é exatamente para fugir, ele esteve longe do alcance da justiça e da polícia brasileira enquanto esteve lá. Né? O Moraes acabou fazendo um contorcionismo, né? Dizendo, olha, basicamente o que ele justifica é que a polícia não foi atrás do Bolsonaro e o Bolsonaro, portanto, não estava inalcançado. Grosso modo, é isso que assim que ele coloca, né? Mas o fato é que ele estava, assim, inalcançável. Ele só não foi procurado pela polícia porque ninguém imaginava que ele estaria refugiado dentro da Embaixada da Hungria naquele momento, né? Precisou o New York Times descobrir. Mas isso acho que, ô, Fabiola, é aquilo que você coloca. Ele se coloca isso dentro, a gente tem que observar não dentro. Com o bolsonarismo faz essa observação baseado no que já passou, ou seja, as porradas que o Moraes recebeu do Musk, de tudo isso mais, estão modelando o comportamento. Eu faria uma avaliação diferente. Eu estou falando, não uma avaliação olhando para o passado, mas olhando para o futuro, exatamente por conta de toda a pancadaria que ele e o Supremo levaram, percebeu que ele vai ter que escolher as batalhas que ele vai ter que disputar. É claro que, como concordo com o Josias, caberia aqui uma tornozeleira, caberia aqui, de repente, uma obrigação de visitar a justiça, né, e bater cartão na justiça semanalmente, ou a cada 4, 5 dias, né, para mostrar que não está muqueado em algum lugar, né, ou saiu do país. Né, eles não fizeram isso, né, ele não fez isso, e está pensando dali para frente do tamanho da encrenca. Por quê? Porque o Brasil, de certa forma, e eu não acho que uma coisa justifica a outra, eu não estou justificando, estou fazendo uma análise. E a análise é que tem muita gente que acha que sim, a gente pode ter uma convulsão. O que o bolsonarismo está fazendo, bombando essas micaretas no Rio de Janeiro, em São Paulo, agora vai ser em Joinville, entre outros lugares, é exatamente preparar os seus para que na hora H, né, role um tumulto.